Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Nossa meditação será no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, texto que narra a crucificação de Jesus, e a gente vai ler dos versículos 32 ao versículo 43. Então a palavra do Senhor afirma assim: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se de fato o Cristo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ainda teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, inerrante, suficiente, infalível, mais penetrante que uma espada de dois gumes, Deus, e que discerne nosso coração, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e que é capaz de nos transformar, de nos redirecionar para um novo propósito de vida. Que nessa manhã, Senhor, aprendamos a seguir o exemplo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, esse é o texto dessa manhã, mas antes da gente abordar diretamente os versículos que lemos, a gente precisa de contexto. Porque o homem que está pendurado ali numa cruz, entre dois malfeitores, entre dois criminosos, não chegou ali por acidente. E entender como ele chegou ali é fundamental para que a gente interprete essa passagem aqui da maneira correta. E por isso eu vou gastar hoje um bom tempo, praticamente a metade da palavra vai ser sobre a introdução que nos prepara para a leitura adequada dessa passagem. Eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o conceito predominante dos tempos de Jesus a respeito daquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, do Messias, o rei que viria. E depois eu quero falar com vocês também sobre os fatos que antecederam a crucificação de Jesus, em especial as últimas horas de vida de Jesus. E assim a gente vai analisar esse texto aqui, essa passagem que lemos, não de uma forma isolada ou segmentada, mas integrada com toda a expectativa que havia a respeito do que Jesus faria e com o que o próprio Jesus já tinha feito antes de morrer na cruz. A mensagem de Jesus era a pregação do reino. Jesus dizia: o reino está próximo, o reino é chegado. E essa proclamação da chegada do reino mexia com muitas das expectativas que os conterrâneos de Jesus tinham a respeito de um reino prometido. Eles aguardavam a chegada desse reino. Eles esperavam ansiosamente pela libertação dos seus opressores, a libertação da tirania de Roma. Eles aguardavam a chegada de um rei da descendência de Davi, um rei que seria um líder militar e que traria um reino físico, libertação dos seus inimigos e imposição da autoridade de Israel
para todo mundo de então. A ideia era justamente que aquele que havia sido prometido, esse rei Davi, filho de Davi, ele levaria Israel a uma glória tal que superaria o grande reino de Davi, o reino de Salomão, ampliando as extensões do reino de Israel. Então Jesus pregava a mensagem do reino, ele dizia que o reino tinha chegado e que o reino estava próximo. Mas, se a pregação de Jesus era a chegada do reino, qual era a missão de Jesus? Qual vocês acham que era a missão de Jesus? A morte. Esse mesmo que proclamou a chegada do reino diversas vezes, de forma clara, de maneira inequívoca, disse que iria morrer, mesmo seus discípulos não aceitando. As declarações de Jesus a respeito da sua morte, da sua vocação para a cruz, a morte, elas são inquestionáveis. Mas essa própria missão de Jesus de morrer, ela não vem do nada. Há diversas passagens no Antigo Testamento, profecias que dizem que o Messias sofreria e que o Messias morreria. Livros como Isaías, como Zacarias. Algumas semanas atrás a gente estudou o texto de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. Essas passagens dizem a respeito de um Messias humilde e humilhado e que seria assassinado. Então, no que diz respeito ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, há visões aparentemente paradoxais a respeito desse que havia sido prometido. De um lado, os profetas falaram de um rei triunfante, vitorioso, e de outro lado, falaram de um Messias rejeitado e sofredor que morreria. Pelo relato dos evangelhos, nós sabemos que, em sua maioria, as pessoas que viveram junto com Jesus absorveram aquela ideia de um rei triunfante, mas se esqueceram das predições do sofrimento e da morte do Messias. Eles queriam tanto viver aquele momento de libertação dos seus inimigos, de um reino glorioso, que eles simplesmente se dedicavam a ler, pregar, analisar e aguardar por esse cumprimento, mas por um outro lado, relegavam ao segundo plano as profecias a respeito da morte e da humilhação, do sofrimento do Messias. Então esse é o pano de fundo a respeito das expectativas acerca do Messias, daquele que viria. E os discípulos de Jesus sabiam que Jesus é o Messias. Então isso diz a respeito das expectativas que seus discípulos tinham a respeito do próprio Jesus. Jesus Cristo, a palavra Cristo é a transliteração grega do Messias, né, que significa ungido. Como os reis eram ungidos na antiguidade, assim também aquele que havia sido prometido seria ungido. Isso é o que fazia parte do imaginário das pessoas quando elas enxergavam em Jesus esse Messias prometido. Agora vamos aos fatos que antecedem a crucificação de Jesus, porque eles também são fundamentais para a gente ler essa passagem. E eu vou mostrar a vocês como Jesus cumpriu diversas profecias a respeito do Messias. Profecias que falavam sobre sofrimento e morte também, e que se concretizam nos últimos atos de Jesus, não só na cruz, mas naquilo que ele fez nas suas últimas horas. Então, percebam que ao longo de toda a narrativa que a gente vai construir aqui, nós iremos enxergar que Jesus é o cumprimento de todas essas profecias, tanto as que se referem a um rei vitorioso, quanto aquelas que se referem ao servo sofredor. Na noite anterior da crucificação de Jesus, Jesus esteve numa grande sala chamada cenáculo, celebrando a Páscoa com os seus 12 discípulos,
mais próximos. Essa foi a última refeição de Jesus e, consequentemente, foi a última refeição que Jesus fez com os seus discípulos. Como preparação para a refeição, era esperado que um servo ou um escravo lavasse os pés dos participantes da ceia. A tarefa de lavar os pés habitualmente cabia ao escravo mais vil, mais insignificante. Era algo tão humilhante que alguns registros afirmam que um servo ou escravo judeu não era nem obrigado a realizá-la, caso ele não quisesse. Esses escritos dizem que essa tarefa era realizada por escravos gentios, que não faziam parte do povo de Israel. Mas nem toda casa tinha um servo ou um escravo, muitas casas eram pobres, não tinham essa condição. Além disso, alguém, mesmo rico, poderia estar em algum outro local fazendo uma refeição, e lá não podia ter seus escravos ou servos. E na ausência de um escravo para realizar essa tarefa de lavar os pés dos participantes da ceia, o anfitrião habitualmente colocava uma bacia, uma jarra com água, e colocava uma toalha na entrada da casa. E quando os convidados chegavam, eles próprios podiam lavar os seus pés antes de entrar na casa. A gente está falando de um contexto em que as pessoas andavam com sandálias ou descalças em terras de barro, ou por onde passavam os animais que faziam por ali as suas necessidades. Então era necessário se limpar para então entrar em casa e participar da refeição. Não tendo um servo, as próprias pessoas lavavam os seus pés. A exceção a esse caso era se o anfitrião, não tendo alguém para fazer a tarefa por ele, quisesse prestar uma honra excepcional, rara, a algum convidado ou a todos os convidados. Nesse caso, o anfitrião podia se humilhar e ele mesmo podia lavar os pés dos convidados. E nesse ato, ele tomava o lugar que pertencia a um vil escravo gentio. Era uma tarefa desprezível, humilhante, um ato de humilhação voluntária. Se alguém merece uma honra como essa, é Jesus. Era de se esperar que alguns dos discípulos, algum entre eles, tomasse essa iniciativa. Um deles deveria ter assumido essa atribuição e lavado os pés de Jesus e, consequentemente, também lavado os pés dos seus coiguais, dos outros discípulos. Mas ninguém se ofereceu. Os discípulos estavam cheios de pensamento de grandeza aos olhos humanos. Eles tinham aquela ideia de vitória, de domínio, de sucesso. Eles disputavam entre si quem seria o maior entre eles. E assumir essa posição servil, lavar os pés dos demais, iria justamente contra essa lógica de autoengrandecimento. E como vocês sabem, quem toma essa iniciativa e quem faz esse papel desse servo é justamente Jesus. Jesus se cinge e lava os pés dos seus discípulos. E ele faz isso num total ato de humildade, de afeição pelos seus amigos, pelos seus seguidores, e assim Jesus reafirma a sua vocação de ser um servo. A vocação daquele que poucas horas após esse momento iria lidar não só com a sujeira que contaminou os pés dos discípulos, mas com a sujeira que contaminou o coração dos seus discípulos. E feito isso, então, Jesus lava os pés deles e então celebra a Páscoa. Jesus ressignifica a Páscoa em torno daquilo que aconteceria logo a seguir, da sua morte de cruz. Ele estabelece, através do pão e do vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, uma nova aliança, um novo vínculo entre os participantes da ceia, cumprindo aquilo que havia sido profetizado por Jeremias, que anteviu uma nova aliança que viria, que seria estabelecida por Deus. Depois da ceia, Jesus foi até um lugar, um jardim chamado Getsêmani, e ali Jesus orou, enquanto os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João,
negligenciaram o seu pedido para que vigiassem com Jesus e orassem com Jesus. Eles dormiram enquanto Jesus orou em uma agonia tão intensa que o seu suor era como sangue sendo derramado. O pedido de Jesus era para que o Pai o livrasse de beber o cálice da ira de Deus. Mas, sobretudo, Jesus orou pedindo para que a sua vontade não fosse feita, mas a vontade do Pai. E logo após isso, Jesus é preso. Um dos discípulos que teve os seus pés lavados por Jesus, que dividiu o pão e o cálice com Jesus, traiu Jesus com um beijo, mostrando aquilo que há de pior em nós, seres humanos. Pela traição, Judas recebeu 30 moedas de prata, que é um preço corrente pago para um escravo comum. E nesse momento todos os discípulos fugiram, cumprindo também uma profecia de Zacarias que diz que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus é levado para uma sequência de julgamentos manipulados. Na calada da noite, ele é levado para a casa de Anás, que era o ex-sumo sacerdote, que tinha sido deposto pelos romanos, mas que ainda gozava de muito respeito, muito prestígio entre os judeus. E depois da casa de Anás, ele é levado até a casa de Caifás, que era o genro de Anás e o atual sumo sacerdote, empossado por Roma. Foi inclusive no pátio da casa de Anás, do sumo sacerdote em atividade, que Pedro, o discípulo que poucas horas antes tinha dito que se necessário morreria com Jesus, nega conhecer Jesus 3 vezes. Como a gente viu aí algumas semanas atrás, meu pai falou sobre isso, não é? Então lá na casa de Caifás, Jesus é interrogado diante do Sinédrio, o órgão poderoso que ao mesmo tempo tinha autoridade religiosa e autoridade civil sobre Roma, sobre os judeus. E nesse julgamento, várias testemunhas foram apresentadas com o objetivo de incriminar Jesus, mas essas falsas testemunhas não davam depoimentos concordantes, o seu discurso era contraditório. E nesse local, nós vemos a atitude de Jesus contrastando com a covardia de Pedro, porque Pedro, preocupado consigo mesmo, jurou que não conhecia Jesus, mas Jesus, quando posto sob juramento por Caifás, mostra um total desapego a si mesmo. Caifás questiona Jesus dizendo: dize-nos se és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde de forma ousada. Ele faz uma colagem, uma mistura de 2 passagens messiânicas muito importantes do Antigo Testamento, Daniel capítulo 7 e Salmo 110. E Jesus diz assim: o Filho do Homem, você verá o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens dos céus. Filho do Homem é um título messiânico que Jesus usa muito e que era muito importante, porque estava ligada a essa figura régia, a esse rei prometido e vitorioso que viria. É um termo que está profundamente associado a domínio, a poder, a governo, ao reino. E depois que Jesus se associa a essa imagem do Filho do Homem, Caifás rasga suas vestes. Isso era um ato comum quando o judeu estava diante de um grande escândalo. Ele disse que não eram necessárias mais testemunhas, mas que Jesus era culpado de blasfêmia, e cuja pena era a pena capital, a morte. Para minimizar todo o escândalo que foi esse processo jurídico feito durante a madrugada, logo de manhã Jesus é levado à sala do Sinédrio e ali ele é novamente questionado e novamente condenado. Mas o Sinédrio não era autorizado por Roma a aplicar a pena de morte. Então eles levam Jesus até Pilatos para ali acusar Jesus e então conseguir dar sequência ao seu plano de matá-lo. E como Roma pouco se importava com as questões religiosas dos judeus, exceto quando elas interferiam na política romana,
as autoridades judaicas mudam a acusação. Jesus tinha sido acusado de blasfêmia, mas diante de Pilatos ele é acusado de traição ou de sedição. Ele é acusado de estar tomando o lugar de César. Dizem que Jesus estava proibindo o pagamento de imposto a Roma e que ele estava se declarando o rei dos judeus. E então Pilatos interroga Jesus a respeito disso. E ele não encontra em Jesus crime nenhum, apesar de que Jesus não negou a Pilatos que era de fato o rei. Para se livrar do problema, Pilatos manda Jesus até Herodes, que era o auto-intitulado rei dos judeus naquele contexto. E Herodes era uma espécie de um fantoche romano, que detinha pouca autonomia, mas que representava de alguma forma Roma ali, e que agia debaixo da autoridade de César. E Herodes queria conhecer Jesus, ele queria fazer perguntas a Jesus, ele queria ver Jesus executando os seus famosos milagres, mas cumprindo a profecia de Isaías 53, 7, profecia que a gente leu algumas semanas atrás, Jesus permaneceu em silêncio, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E Herodes, revoltado com a atitude de Jesus, então ele zomba de Jesus, ele humilha Jesus, veste Jesus com um manto real, uma paródia de um rei que Jesus de fato era, mas que ninguém enxergava. E então manda Jesus de volta para Pilatos. Pilatos tentou se livrar do problema, o problema não deu certo, a solução não deu certo, e então ele tenta libertar Jesus conforme a tradição de soltar um criminoso na Páscoa. Mas a multidão recusa-se a ver Jesus livre. Eles, influenciados pelos líderes religiosos, escolhem Barrabás, um criminoso convicto, um revolucionário e um assassino, para ser solto. E então gritam de forma ensandecida, sanguinária, para que Jesus fosse crucificado. E mesmo declarando várias vezes que Jesus é inocente, Pilatos capitula ao pedido da multidão, ele cede à vontade do povo. Pilatos já estava numa situação política instável naquele momento, ele tinha medo de ser deposto por Roma, e certamente se ele não ouvisse o clamor da multidão, talvez um motim, um levante se sucederia, e isso seria muito problemático para o governo dele. Então ele manda açoitar Jesus e depois e entrega Jesus aos soldados. E os soldados, assim como Herodes, zombam de Jesus. Eles colocam sobre Jesus um manto roxo, um manto real. Sobre a sua cabeça colocam uma coroa de espinhos. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus. Se ajoelharam diante dele, fingindo adorá-lo, da mesma forma que adoravam a César. E depois desse espetáculo horrível, Jesus ainda é forçado a carregar a sua cruz para fora da cidade. Mas ele está tão machucado nesse momento que Jesus não é capaz de aguentar o peso da cruz. E então um homem é chamado ali entre a multidão, Simão de Cirineu, e ele é obrigado a carregar a cruz ao resto do trajeto até chegar ao Gólgota, ao lugar da caveira, ao lugar em que Jesus foi crucificado. E Jesus é crucificado com 2 criminosos ao seu lado, um à direita e um à esquerda. As traduções mais antigas, talvez alguém aqui tenha uma Bíblia dessa, elas traduzem o termo aqui como ladrões, como se esses homens que fossem crucificados fossem pessoas que tinham roubado alguém. Mas a palavra original, no original grego, ela se refere a criminosos ou a malfeitores de forma geral. Geralmente era usada para se referir a criminosos com motivação política. Usava-se para falar sobre guerrilheiros, sobre revolucionários, sobre insurgentes que se opunham ao domínio romano e que cometiam, às vezes, assassinato, diversos outros atos, saques e tal. Então, eles eram, de fato, criminosos. Um criminoso à direita de Jesus, um criminoso
esquerda de Jesus e Jesus é crucificado no centro. E Lucas nos conta, na passagem que lemos, que ao ser crucificado, Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente aquilo que Isaías tinha profetizado na passagem que a gente estudou há algumas semanas atrás. Isaías 53, versículo 12, diz que o servo do Senhor seria contado entre os transgressores e pelos transgressores intercederia. É exatamente isso que está acontecendo ali com Jesus. É interessante que diante de todo esse horror que é a condenação e crucificação de Jesus, não há uma palavra da parte de Jesus de ódio, de rancor, de ressentimento, mas o que nós vemos é Jesus agir com misericórdia e graça. Jesus deseja que os seus ofensores sejam perdoados. Quem são os ofensores de Jesus? Naquele contexto, gente, há 3 grandes grupos além dos criminosos que estão ali participando da crucificação de Jesus. A multidão, os líderes religiosos e quem mais? Os discípulos não estão ali. É incrível, né? Durante todo o estudo que a gente fez do livro de Marcos, a gente viu 3 grupos: multidão, os líderes religiosos e os discípulos, durante a caminhada de Jesus até a cruz. Mas agora, no momento da sua crucificação, todos os demais discípulos tinham fugido, exceto João. Aqueles que diziam estar prontos para morrer com Jesus, fugiram preocupados com as suas próprias vidas, enquanto Jesus estava entregando a sua vida por eles. Então os 3 grupos são a multidão, os líderes religiosos e os soldados romanos. E esses 3 grupos agem de uma forma similar. A multidão que antes clamou pela morte, pela crucificação de Jesus, agora assiste de forma silenciosa o cumprimento dos seus desejos. Os líderes religiosos debocharam, dizendo a Jesus: você salvou os outros, que salve a si mesmo se é o Cristo de Deus. É interessante que os líderes religiosos se acham tão superiores a Jesus, que eles nem falam com Jesus, eles falam sobre Jesus. Eles falam como se Jesus nem estivesse ali naquele lugar. A ideia é: se você é realmente o Cristo, desça daí e prove a todos. Os soldados romanos também debocharam de Jesus. Eles oferecem vinagre a Jesus e dizem: se és o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. A lógica é a mesma. Se você é o rei, prove que você é o rei. Pilatos manda colocar uma placa em cima dele, em cima da cruz, né? E essa placa tem a inscrição: este é o rei dos judeus. Essa placa obviamente era um deboche, mas mais do que isso, essa placa era uma ameaça. Os governadores romanos geralmente expunham aqueles que eram condenados à morte para morrer em lugares públicos, geralmente lugar de passagem, de entrada e saída da cidade. E eles colocavam placas dizendo a respeito daquilo que aquelas pessoas alegavam ser, ou que eles tinham feito, para mostrar para os passageiros o que acontecia quando alguém se insurgia contra Roma, quando alguém se revoltava contra a autoridade de César. Então a gente vê um padrão nos atos dos líderes religiosos e também dos soldados romanos. Estava todo mundo debochando de Jesus e falando para ele que se ele era Deus de fato, se ele era rei, melhor dizendo, ele deveria descer da sua cruz. E o que fizeram os criminosos crucificados junto com Jesus? O Evangelho de Lucas, a passagem que a gente leu, não nos conta todos os detalhes. Mas Mateus e Marcos, os outros 2 evangelhos sinóticos, nos informam que ambos os criminosos também insultaram a Jesus. Eles seguiram o exemplo dos demais, o exemplo dos líderes religiosos, o exemplo dos soldados romanos.
Mas Lucas nos conta a respeito especificamente de uma conversa entre um dos criminosos com Jesus e depois da conversa do outro criminoso com Jesus. Lucas nos diz que o primeiro criminoso se vira para Jesus e fala: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e salve a nós. Ele não estava falando aquilo honestamente, mas seguindo o modelo dos demais, ele estava sendo sarcástico, debochando, humilhando de Jesus ali naquele momento da crucificação. Então esse é o cenário que compõe a passagem que nós lemos. Jesus é um homem que passou a noite sendo traído, negado, julgado injustamente, espancado, cuspido, zombado, e agora ele está lá, diante de uma cruz, pendurado, nu, sangrando, abandonado pelos seus amigos, cercado de gente que o humilha. E todos chegam à mesma conclusão: se ele fosse mesmo quem diz ser, se ele fosse o prometido, o Messias, o rei davídico, ele desceria da cruz agora. Para todas aquelas pessoas, poder significa apenas uma coisa: livramento visível, instantâneo, livramento físico. Diante da morte de Jesus, todos pensavam: se Deus está com ele, que Deus o livre da sua morte. Mas Jesus não foi salvo e Jesus não se salvou. E por causa disso, ninguém ali, ao olhar para Jesus, para o Jesus crucificado, estava vendo nele um rei de verdade. Então, diante de um coro unânime de vozes dizendo: se você é o rei, desça daí, há um rei que não vai satisfazer as exigências das pessoas. Não por ódio, não por rancor, não por capricho, mas por amor. E nesse momento surge uma voz dissonante, uma voz diferente das demais, porque o segundo criminoso, que estava crucificado do outro lado de Jesus, responde agora ao primeiro criminoso, que desafiou Jesus a salvar a si mesmo. Ele diz, conforme lá vemos nos versículos 40 e 41, você nem mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. Então esse segundo criminoso está pregado numa cruz ao lado de Jesus, morrendo da mesma forma lenta e cruel que o outro criminoso e que Jesus também. Ele está vendo e está ouvindo as mesmas coisas que todas as pessoas ali naquele entorno estavam vendo e ouvindo. Ele mesmo insultou a Jesus, conforme o relato de Mateus e o relato de Marcos, mas de repente algo mudou. A gente não sabe qual foi o gatilho para essa transformação. Talvez as palavras de Jesus pedindo perdão pelos seus ofensores tenha ecoado no coração desse homem, mas a gente não sabe. O que sabemos é que esse homem foi tomado pelo temor do Senhor. E então ele confessou a sua culpa. Ele disse: nós merecemos morrer. E esse nós, meus irmãos, não abrange somente esses dois criminosos, mas todos nós que insultamos o caráter divino. Todos nós que nos rebelamos contra a autoridade de Deus, que ofendemos a Deus. Todos nós merecemos morrer. A gente tem que parar de atenuar, de suavizar a nossa situação, de chamar pecado de probleminha. Porque não há argumento, não há justificativa para aquilo que nós fazemos, que fizemos e que fazemos todos os dias. Nós somos pecadores. E o salário, a justa recompensa pelo pecado é a morte. Tudo de ruim que a gente já passou, indireta ou diretamente, está relacionado, e a justa recompensa pelos nossos pecados. E nós merecemos ainda coisa pior. Então, se você quer se aproximar de Deus de verdade, há um modelo aqui
Que surpreendente aparece nesse criminoso que está morrendo ao lado de Jesus. E ele faz um pedido. Versículo 42 diz que ele falou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Agora imagine essa cena, gente. Você está ali um criminoso morrendo, olhando para um homem que está do seu lado morrendo também. Alguém que está humilhado. Jesus estava nu, ferido, ensanguentado, como eu falei, coberto de cuspe, sem um exército, sem um trono, sem uma coroa real, só com uma coroa de espinhos. Mas esse homem olha para Jesus e enxerga em Jesus um rei. Porque afinal de contas, se ele tem um reino, ele é um rei. Esse homem creu em Jesus vendo apenas fraqueza, humilhação. Ele não pede prova a Jesus, ele não exige que Jesus desça da cruz, ele não exige que Jesus o tire da sua cruz, mas ele enxerga o reino aonde todo mundo só está enxergando o fracasso. Esse criminoso consegue ver aquilo que os demais não estão vendo. Ele percebe a zombaria por detrás da zombaria. Herodes, sarcasticamente, mandou vestir Jesus com as vestes semelhantes a um rei. Os soldados fizeram a mesma coisa. E ainda colocaram uma coroa, de espinhos na sua cabeça. Ao invés de uma coroa de louros, colocaram uma ferramenta de tortura sobre a cabeça de Jesus. Bateram Jesus e depois deram uma cana para ele segurar, como se fosse um cetro que os reis da antiguidade seguravam. Se ajoelharam diante dele e prestaram homenagens a Jesus, como se ele fosse César. Todo esse deboche cercando Jesus, somado à própria inscrição na cruz de Jesus, que diz: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O que as pessoas estão fazendo ali de forma debochada, procurando humilhar Jesus, os evangelistas nos mostram que é a declaração mais contundente e verdadeira: Jesus é de fato o rei. E não só aqui na cruz nós vemos isso, mas em todos os evangelhos, esse tema da realeza de Jesus é presente. Jesus nasce numa manjedoura, mas ele recebe presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, é ungido pelo Espírito Santo, assim como os reis eram ungidos antes de começar a exercer a sua função. E depois de ungido, Jesus vai para o deserto e derrota Satanás nas tentações, ele derrota os inimigos do povo do seu reino. Quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo que antecede a sua crucificação, no domingo de Ramos, ele o faz cumprindo uma série de profecias que diziam a respeito do rei prometido. E a multidão que recebeu Jesus ali, quando ele entrava, ela junta todas essas peças. Talvez seja difícil para a gente entender os detalhes, mas lembre-se que os judeus, ele aspirava, ele ansiava pelo retorno do rei. Essa era a expectativa que moldava a vida deles. E quando Jesus entra nesse domingo em Jerusalém, a multidão clamava: Hosana ao filho de Davi. E Marcos nos diz que eles aclamaram Jesus dizendo: bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. O filho de Davi, que veio trazer o reino que foi prometido. Mas ao mesmo tempo em que há esses relatos de realeza, há muitos relatos paralelos a respeito de Jesus que misturam a exaltação desse rei com a humilhação do servo, como eu falei antes. Isso faz parte do Antigo Testamento e isso também é incorporado na narrativa dos evangelistas. Porque Jesus recebe os reis, mas ele nasce numa manjedoura, num lugar em que animais ficavam. Não tinha lugar para ele na hospedagem. Jesus é batizado e ungido pelo Espírito Santo, mas isso acontece em um local insignificante. E Jesus começa o seu ministério
lá na Galileia, numa região remota e desprezada. Jesus entra de fato como um rei em Jerusalém no domingo de Ramos, uma paródia das marchas de triunfo de Roma, quando Roma, um imperador ou um general voltava vitorioso da guerra, ele entrava na cidade de Roma exatamente como Jesus entra em Jerusalém. A multidão saía até ele, as pessoas muitas vezes colocavam as suas capas nos chãos para que o imperador passasse ou o general passasse. Logo depois que ele entrava na cidade, ele ia até o templo fazer sacrifícios. Jesus faz exatamente isso, ele passa pela entrada da cidade e vai até o templo. Mas Jesus vem de uma forma um tanto quanto humilde, porque essa marcha de Jesus, ela só termina realmente no dia da paixão, em que Jesus vai carregando a sua cruz para fora da cidade. Então Jesus é sim o rei, mas Jesus é o rei humilde, o rei humilhado. Jesus não é o rei segundo as expectativas dos homens. Ele se recusou a ser rei como César era rei, ou como os outros tiranos eram e são muitas vezes reis, governadores ou imperadores desse mundo. Tudo na vida de Jesus une esse paradoxo e culmina no momento da crucificação de Jesus, de quando Jesus morreu pelos pecadores, por nós. Então Jesus veio de fato trazer o reino, mas ele faz isso nos seus próprios termos. Jesus faz isso cumprindo as promessas de um Messias que viria, sofreria e morreria pelos pecados do seu povo. O reino de Deus é firmado e estabelecido de forma definitiva, meus irmãos, na cruz. É na cruz que Jesus não só paga o preço pelos nossos pecados, mas também triunfa sobre os nossos inimigos, o pecado e a morte e tudo mais. A cruz é o trono de Jesus. E é isso que o criminoso enxerga, é isso que ninguém está vendo, mas ele consegue ver ali. E repare uma coisa, esse criminoso não teve tempo de ser batizado, esse criminoso não pôde ajudar pessoas, ele não pôde doar seu dinheiro para pobres, ele não pôde dar dízimo. Esse criminoso não foi cortês, ele não ajudou as velhinhas a atravessar a rua, ele não fez nada, não produziu uma obra boa sequer. Se a nossa salvação dependesse, ainda que minimamente, de boas obras, esse homem estava perdido, porque ele simplesmente não teve tempo de fazer nada. Ele morre logo depois daquele diálogo com Jesus. Mas nele, há o sinal da obra que não é praticada por homens, mas da obra que é praticada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. A obra que regenera o ser humano e que o leva à fé em Jesus. E fé é crer sem enxergar. Fé é confiar, mesmo contra as circunstâncias. É o fundamento da fé, né? Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. E esse homem, justamente na sua hora de maior agonia, crucificado, ele demonstra essa fé em Jesus. Muitas vezes Jesus faz as coisas mais improváveis, da onde ninguém acha que vai haver salvação, sai salvação. De almas perdidas, penadas, de pessoas ruins, Jesus transforma em um novo ser humano. E é isso que a gente está vendo. Gente, perceba uma coisa. Há um outro criminoso que está exatamente à mesma distância de Jesus do que esse, que ouviu tudo que ele ouviu, e ele não creu. Então um criminoso crê, e o outro criminoso não crê. Isso nos ensina algo importante, gente. Estar perto da cruz, estar perto de Jesus, em certo sentido, físico, fazer parte da igreja, conhecer até a Bíblia, ou conhecer a história da salvação, não salva ninguém. É necessário que a gente coloque a nossa confiança em Jesus. É necessário que a gente tenha fé nele, como esse homem teve, esse segundo criminoso. E Jesus então responde ao pedido desse homem.
ele pediu para ser lembrado quando estivesse no seu reino. Você lembra disso? Jesus responde assim: hoje você estará comigo no paraíso. A primeira coisa que dá para perceber é que aquele criminoso, embora tivesse uma perspectiva da realidade, ele não tinha a visão completa. Para ele parece que o reino ainda viria, mas não estava presente. E a gente sabe que em certo sentido isso é verdade. Jesus ainda vai voltar trazendo o seu reino pleno. Mas a cruz é o momento em que Jesus se estabelece já como rei. Então Jesus vira para ele e fala: não é no dia, mas hoje eu vou cumprir o que você prometeu. Porque ele é o rei soberano sobre a cruz. Ele podia fazer essa promessa para aquele homem. Agora repare no tamanho da desproporção entre o pedido desse homem e a resposta de Jesus. Ele fala: um dia, Jesus responde: hoje você vai estar comigo. Não é num futuro distante, não é amanhã, é hoje. Porque Jesus muda a realidade das pessoas no tempo presente. Independente daquilo que a gente tem vivido, independente das tensões da nossa vida, quando alguém professa fé em Jesus Cristo, a vida é transformada para uma nova esperança, uma nova vida. Ele pediu para ser lembrado por Jesus, mas Jesus promete o seguinte: você vai estar comigo. Sem pena, sem purgatório, em plenitude, você vai estar comigo, no paraíso, no meu reino. E esse é o padrão da graça de Jesus. Porque Jesus sempre dá mais do que o que pedimos. Porque o que Jesus dá não tem relação com um pedido ou com quem pediu, mas tem relação com a bondade daquele que responde. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Qual desses grupos, ou qual desses personagens aqui que foram expostos, você se identifica? Como você tem agido, com quem você tem se parecido? Com a multidão que gritou pela morte de Jesus e depois agiu de forma indiferente e assiste em silêncio à dor de Jesus? Você tem vivido como se a cruz de Jesus não fosse um padrão e um modelo que deve moldar a nossa vida, a nossa maneira de viver? Os teus dias ordinários, digamos assim, da segunda e sábado, são dias como se você não conhecesse o Senhor? A cruz de Jesus não muda a sua maneira de enxergar a vida. Porque se esse é o caso, você é como essa multidão, indiferente a Jesus. Ou você se parece, por acaso, com todos esses outros, com os líderes religiosos, com os soldados romanos, ou até com aquele primeiro criminoso que exige de Jesus uma prova de que ele está reinando. Que exige que Jesus haja como nós achamos que um rei deve agir. Por acaso a gente tem necessitado de bênção visível, de prosperidade, de milagres, de curas, de oração respondida conforme a nossa própria vontade, para crer então que Jesus é de fato rei? E com isso eu preciso ser cuidadoso, eu não quero aqui dizer que você não pode fazer um pedido para Deus, né? Eu sei que talvez alguns aqui estejam clamando pela ajuda de Deus em situações muito difíceis, pessoas que talvez estejam passando por uma dor real, por uma doença que não passa, por uma perda de um ente querido que não faz nenhum sentido para você, por orações que talvez aparentemente não são ouvidas ou não respondidas. Talvez alguns aqui estejam com uma alma gritando pela ajuda de Deus. Mas isso é a dor honesta de quem crê enquanto sofre. A Bíblia tem espaço para isso, não é isso que eu estou falando, né? A gente tem uma série de literatura, chamada literatura da lamentação, muitos salmos falando sobre o lamento do fiel. Mas há uma diferença enorme, uma diferença óbvia entre um clamor humilde e uma exigência altiva. O que esse homem faz não é fazer nenhum tipo de exigência a Jesus como os outros demais estavam fazendo. O que o ladrão da cruz ou o criminoso da cruz faz é pedir a Jesus pela sua redenção. E mesmo quando a gente pede para Jesus, a gente tem que ter a consciência, gente,
que Jesus sabe o que nós precisamos melhor do que nós. Afinal de contas, ele é o rei, e ele entende mais do reino do que eu e do que você. Adão e Eva são testemunhas de que muitas vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Muitas vezes o que nós queremos é aquilo que vai nos matar, que vai nos destruir. Caso Jesus ouvisse ao clamor dos líderes religiosos, ou dos soldados romanos, ou daquele primeiro criminoso, nós morreríamos em nossos pecados. Mas Jesus não o fez, porque por meio da sua morte, ele veio trazer a nossa vida. Ele não foi salvo para que nós fôssemos salvos. Através da morte de Jesus, Jesus matou a morte. E a morte não tem mais a palavra final hoje. Embora você possa morrer fisicamente, a morte não representa a destruição de quem você é. Há uma promessa de que todos nós viveremos no reino de Deus, no reino do Rei crucificado. Então esse caminho de provar a Jesus é o caminho da incredulidade e da morte. Se você tem se achegado a Jesus dessa forma, eu queria convidá-lo nessa manhã a pedir perdão a Jesus. Perdão porque talvez você tenha condicionado a sua fé a coisas que você acha que Jesus tem que fazer. Trazer dinheiro, prosperidade, saúde ou qualquer coisa que seja. Eu quero convidá-los a seguir esse modelo do segundo criminoso, que creu em Jesus, que creu contra as circunstâncias, que creu no rei que não vem segundo os padrões desse mundo, no rei que une humilhação e exaltação. Talvez alguns lembrem que nas duas últimas palavras que ministrei aqui com vocês, falando sobre Isaías 53 e sobre Filipenses 2, eu falei para vocês que a humilhação precede a exaltação, ou que a exaltação vem após a humilhação. Mas agora a gente aprende algo novo. A humilhação é a exaltação. Jesus fala da sua cruz, se referindo a ela, da hora que ele seria glorificado. Isso está registrado no Evangelho de João. Então na cruz de Jesus, a vergonha se transforma em glória, a humilhação se transforma em exaltação, a loucura se transforma em sabedoria. E esse é o paradoxo da fé. A Bíblia é cheia de paradoxos, não é? O maior é o menor, ou o menor é o maior. É melhor dar do que receber. Os humilhados serão exaltados. Então eu queria convidar vocês nessa manhã a abraçar esse paradoxo que é o Evangelho de Jesus Cristo, a seguir o seu rei crucificado, a não buscar mais grandeza segundo as categorias dos homens, mas a confiar em Jesus que fez tudo por nós. O que os evangelhos mostram é que Jesus une ambas essas expectativas do rei triunfante e do Messias sofredor na sua cruz, e lá ele estabelece a vitória do rei e a expiação dos nossos pecados. Então só há essas duas perspectivas a respeito de Jesus. Ou você crê contra as esperanças, contra as circunstâncias, ou então você faz exigências a Jesus. O que Jesus espera de nós é fé, seguindo o modelo desse segundo criminoso crucificado. Uma fé que seja autêntica, uma fé genuína, uma fé que não é como o evangelicalismo, a maior parte do evangelicalismo vigente, da teologia da prosperidade, e que as pessoas dizem o que Deus deve fazer, que nas suas orações determinam o agir de Deus. Mas eu quero convidá-los a uma fé que crê sem ver, meu irmão, que permanece crendo no meio da fraqueza, da dor, do sofrimento, da perda, que enxerga a beleza de Jesus Cristo e professa a sua bondade mesmo na noite mais escura da nossa alma. De uma fé que não depende de Deus agir como nós achamos, mas que confia em Deus mesmo quando Ele age da forma que a gente não entende. Jesus é o Rei e a cruz é o seu trono.
que sobre essa certeza a gente fundamente a nossa vida. Eu queria convidá-lo a ficar de pé agora. Meus irmãos, se você tem baseado a sua salvação em outro lugar, se você tem entendido a sua relação com Deus segundo as categorias desses outros homens, dos líderes religiosos, dos soldados romanos, do primeiro criminoso, eu queria hoje te chamar à confissão de pecados e arrependimento. E que agora, mesmo no meio da sua dificuldade, você seja capaz de enxergar que Jesus lidou com todos os nossos inimigos. Aquilo que nos prendia no reino das trevas, no domínio de Satanás, Jesus venceu na sua cruz, e agora por isso nós temos uma esperança de vida, mesmo uma vida em meio a dificuldades.